Glória a Deus. Quem está feliz nessa noite? Amém. Hoje eu creio que o Senhor ele tem uma palavra ao nosso coração. Nós estamos falando sobre evangelismo durante esse mês. E hoje à tarde o Senhor ministrava algo ao meu coração. E eu quero ministrar para vocês. Hoje à tarde, realmente, lendo e relendo a Bíblia, eu vivi o que a palavra diz, que ela se renova todos os dias. Porque, de repente, aquilo que é tão comum, Deus age de uma forma extraordinária. De repente, aquela palavra que a gente já leu tantas vezes, ela é revelada a nós de uma forma totalmente diferente daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós vivemos e daquilo que nós entendemos. Vai sair o fundinho aí? Ah, tá. Glória a Deus. Então, eu quero que você nessa noite receba essa mensagem no mais fundo do seu espírito. Diga para quem está do seu lado assim: não me perturbe. Não perturbe o meu espírito, para que a revelação dos céus desça sobre esse ambiente, amém? Você pode fechar os olhos, orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós liberamos todo ser agora, Pai, que venha de Ti, Pai, sobre esse lugar. Que a Tua palavra seja rema aos nossos corações. Que o Senhor traga um avivamento, que o Senhor traga um entendimento. Que o Senhor revele agora. Nós repreendemos toda ação do maligno, todo o inferno cauterizador de mente. Caia por terra agora. Pai, em nome de Jesus, coloca os Teus anjos em volta desse prédio, em todos os arredores. Senhor, nós declaramos que aqui só a Tua voz fala, Pai. Comece a falar agora com os Teus filhos. Comece a falar com os Teus filhos nesse lugar. Oh, rabandoquera labaxere ramanaia che. Rabastebe cantara labaxere rabalabaxere. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui. Toma o controle dessa mensagem. Que eu não seja o centro, mas que eu seja apenas um instrumento dessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero começar te perguntando algo. O que te impede de você viver a sua posição em Deus? Talvez muitas vão falar vergonha, né? Ai, não prego porque eu tenho vergonha, não faço isso porque eu tenho vergonha. Talvez outros vão falar, eu tenho medo. Ai, não, eu tenho medo. Ou eu sou inseguro. Ai, por que você não vai ali evangelizar? Ai, porque eu tenho muita vergonha de chegar nas pessoas. E a gente sempre tem uma desculpa. Só que para começar, eu quero ler João, capítulo de número 14, verso de número 12. João, capítulo de número 14, verso de número 12, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não tiver vergonha de mim, também fará as obras maior do que eu faço. É assim que está escrito? Então está escrito assim: na verdade vos digo, que aquele que souber falar bem, fará coisas maiores do que eu faço. É assim que está escrito? Então vamos ler de novo. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará as obras maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. É assim que está escrito? Então o Senhor, Ele não diz que você precisa saber falar, que você precisa saber pregar, que você precisa ter uma fala persuasiva para que Ele te use. O que Ele precisa que você faça? Creia. Então entenda algo. Todas as vezes que você diz que não vai fazer, que não vai cumprir o seu propósito, porque tem medo, porque tem vergonha, porque é inseguro, na verdade você está declarando aos céus que você é incrédulo. Porque quem crê sabe que não depende de mim. Quem crê sabe que não depende do pastor, que não depende do profeta. Quem crê sabe que depende do Senhor. Então, quando eu entendo isso, uma chave vira na minha vida. Porque na verdade não depende de mim.
O Senhor, Ele nos deu essa autoridade. Ele nos diz: ei, eu estou te dando essa autoridade. Eu curei, eu resgatei, eu fiz paralítico andar, eu fiz morto ressuscitar. Mas entenda, se você crê em mim, se você crê em mim, eu te dou a graça. E através da graça, eu libero sobre a tua vida uma autoridade que você jamais imaginou. Eu libero sobre a tua vida uma unção dobrada, muito maior daquela que eu vivi. Então nós ficamos usando de desculpas. Eu não entendo a Bíblia, eu não consigo ler, eu não consigo falar. Deus me livre eu falar no microfone. Sabe, Deus quer te usar do teu jeito, já está dentro de você. Ele já liberou as armas. Enquanto você diz, eu não posso, tem vidas indo para o inferno, porque a igreja não está se posicionando. Você já parou para pensar que tem tanta gente buscando esse lugar aqui que eu estou, mas não tem gente fazendo fila no hospital para pregar. Não tem gente fazendo fila no presídio para pregar. Não tem gente fazendo fila para ir por aí aonde ficam os mendigos pregar. Então Deus não usa quem está com isso aqui na mão. Deus usa quem tem disponibilidade para ser usado. Deus usa quem crê, que não depende de mim, que não depende do Mave, que não depende do pastor, que depende do Senhor. E aonde o Senhor te plantar, ali vai estar a glória de Deus. Porque o que a Bíblia fala? Que nós somos o sal da terra. Quem é o sal da terra? Nós, a igreja. Mas se o sal perder a sua função de sal, para que ele vale? Se ele for vencido, se ele estragar, se ele ficar úmido, ele não vai salgar a comida. Se você não viver o seu propósito, você tem um propósito inútil na terra. Então a mensagem que eu quero liberar para você é: pare de abortar o seu propósito. Vire essa chave na sua vida. Pare de abortar aquilo que Deus já colocou dentro de você. Eu não sei o que foi que Deus colocou em você. Talvez Deus te deu o dom de abraço. Quantas pessoas já se converteram com um simples e não simples abraço do profeta? Quantas pessoas receberam o amor de Jesus com um sorriso? Nós somos a geração das desculpas. Quem é bom de desculpa é ruim de viver o propósito. Adão só precisou ser retirado do lugar de desfrute, porque ele veio com desculpas. Porque se Deus tivesse dito para ele: Adão, o que aconteceu? E ele tivesse dito: Senhor, eu errei como sacerdote, me perdoa. O perdão tinha sido ecoado sobre a vida dele, e ele não teria saído do lugar do desfrute. Então eu quero te dizer, para que você não aborte o avivamento que está nascendo dentro de você, para que você não aborte o propósito de Deus em você, creia que Deus já te deu a autoridade para fazer coisas maiores do que Ele faz. Ele já te deu autoridade para ir em lugares mais altos que Ele foi. Sabe por quê? Porque você tem uma vida inteira. Cristo tinha 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, Ele reunia multidões, Ele pregava a mensagem, Ele curava enfermos. E nós, muitas vezes, 20 anos de ministério, não temos coragem de botar a mão na cabeça de alguém que está com dor de cabeça e dizer: dor de cabeça, sai. Por quê? Pelo simples fato de que achamos que vem da gente. Não, Deus não me deu a unção de cura. Chama lá o pastor, porque o pastor tem a unção de cura. A palavra do Senhor é clara: quem crê em mim fará coisas maiores do que eu já fiz. Nós estamos entrando em um tempo onde eu creio que as cadeiras de rodas vão sair sendo levantadas, aonde quem nunca enxergou vai sair pulando, enxergando tudo. Mas a igreja precisa crer naquilo que está escrito na palavra do Senhor. O avivamento não acontece, os milagres não acontecem porque a igreja não crê. Mas a partir do momento em que a igreja crê naquilo que o Senhor já liberou,
vocês vão ver coisas sobrenaturais acontecendo. Deus vai entregar na mão de improváveis. Talvez você vai estar na fila do ponto de ônibus e Deus vai te colocar uma pessoa doente e você vai determinar a enfermidade de sair em nome de Jesus e a pessoa será curada na hora. Vão ter pessoas improváveis que você vai estar num lugar totalmente improvável e Deus vai colocar pessoas na sua volta e você vai falar do amor de Jesus, porque isso é evangelismo. Evangelismo não é uma festa, não é um movimento. Evangelismo é a essência de Cristo. Quando eu entendo sobre o evangelismo, eu entendo quem Cristo foi e quem Ele me chamou para ser. Amém? Verso 13. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então o que Jesus diz? Se você crer, você vai fazer coisas maiores. E tudo, Ele não diz algumas coisas, Ele diz tudo que pedires em meu nome eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado através da vida do Filho. Então por que a gente ora e a gente pede tantas coisas e às vezes nada acontece? Alguém sabe? Pode ter dois motivos. O primeiro é que talvez nem você creia. E o segundo é porque talvez não vai glorificar o Pai. E Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. E nem com nada. Então não adianta você pedir uma Ferrari para se gabar, porque Deus não vai te dar. Não adianta você pedir um casamento que vai te tirar da presença de Deus, que Deus não vai te dar. A não ser que você pegue com as suas duas mãos. Não adianta você pedir um ministério, porque o ministério ele rouba pessoas da presença de Deus. Se não tiver no propósito do Senhor, se o seu coração não estiver alinhado com o de Jesus, que Deus não vai te dar. Então quando nós oramos e Deus não faz, é por dois motivos. Ou é porque nem nós cremos, ou o outro é porque aquilo que nós estamos orando não glorifica o Pai. E aí nós ficamos orando e perdendo o nosso tempo. E aí a gente fica, Deus me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. E Deus tem algo muito maior. E Deus diz, criança, eu tô aqui. Eu estou aqui querendo fazer algo e tu está aqui insistindo naquilo que eu não estou querendo fazer mais. Que acabou o tempo desse lugar na tua vida. Acabou essa estação. Vamos, levanta, vamos, tem algo novo. E a gente fica, Senhor, mas Senhor, mas Senhor. E o Senhor fica, eu já liberei. E quantas coisas na nossa vida. Quantas coisas. Alguém aqui já orou para alguém ser curado e a pessoa não foi? E aí vem aquela frustração, Deus, eu orei e a pessoa não foi curada. Mas sabe, se a pessoa não foi curada, o problema não é nosso. O problema é de Deus, Ele não quis curar. Ele não quis fazer. E Ele sabe os meios. O meu papel é o quê? É crer que Deus vai cumprir o propósito dEle. Então às vezes a gente ora, Deus, cura essa pessoa, e a pessoa morre. Já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. A gente fica, cura a pessoa, no outro dia a pessoa morre. Deus quis recolher. Nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Só que às vezes a gente não faz por medo. Não vou chamar o fulano para orar, porque vai que não aconteça. Ele vai duvidar de Deus. O problema é dele se ele vai duvidar de Deus. O que importa é que você crê. E se você crer, você vai ver coisas sobrenaturais sobre a sua vida. Se você crer, você vai entender que não depende de você. O nosso problema é que muitas vezes nós achamos que depende de nós. E aí nós ficamos, eu não posso porque eu não estou preparado. Eu não posso porque eu não sei falar. Eu não posso porque isso, eu não posso porque aquilo. Não depende de mim. Se Deus quiser fazer aqui hoje, eu posso entregar o microfone para qualquer pessoa e Ele vai fazer. Porque não é uma pessoa, é uma unção derramada pelos céus na vida da igreja. Mas o que precisa? O que eu preciso para que seja comigo? Apenas crer.
Apenas crer e estar disponível para passar pelo dia do processo, para passar pelo dia da dor, para passar pelo dia do molde, estar disponível para investir o meu tempo estudando e recebendo da palavra de Deus, porque avivamento não é só ficar deitado no chão, não é só ficar aleluia, glória a Deus. Avivamento é quando eu gasto, invisto o meu tempo estudando com a minha bunda na cadeira, lendo e relendo, estudando, e aí Deus entrega. Mas o nosso problema é que a gente nem ora, nem estuda e ainda quer dar desculpas que Deus não faz. É claro que Deus não faz. Porque se a gente cresce, estudaríamos, orávamos, investiríamos tempo e Ele ia fazer. Deus não muda processo, Deus não adianta processo. Deus tem um propósito de lançar uma rede sobre esse lugar. Deus tem uma promessa sobre a sua vida, mas você necessita estar preparado para receber. Não tem ninguém que não esteja preparado que Deus entregue alguma coisa. Deus sabe para quem Ele pode entregar. Deus sabe para quem Ele pode entregar. Você acha que Deus, sendo o Pai, vai entregar algo para alguém que vai matar essa pessoa? Então talvez você está orando e dizendo: Deus, por que ainda não aconteceu? Por que o meu ministério ainda não rompeu? Ainda não é tempo, mas espera no Senhor, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se tu creres, tu farás coisas maiores do que Ele fez. Vamos comigo para João capítulo 15, verso 5. Só vira uma página aí. Todos acharam? Amém? João capítulo 15, verso 5 diz: eu sou a videira e vós a vara. E quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus diz? Que Ele é a videira e nós somos os ramos. E quem está nele dá fruto. Você já viu um ramo chegar para a videira e falar assim: deixa frutificar, em nome de Jesus, deixa frutificar. Não, porque é o processo natural que o ramo frutifique. É o processo natural de quem está ligado numa raiz que frutifique. As coisas acontecem naturalmente. Eu não preciso jogar fertilizante. Eu não preciso achar que é por conta do ramo que a videira vai frutificar. É natural. As coisas acontecem de forma natural. Quando você está conectado com Cristo, as coisas começam a fluir. É como se esse meu celular, ele tivesse sem bateria, ou o meu iPad, e aí eu trouxe o meu carregador para representar. O meu carregador, ele carrega o celular, isso? Só que pelo simples fato de ele estar do lado do celular, ele carrega? Ele precisa estar aonde? Conectado nas duas pontas. Porque se eu conectar só aqui, ele não conecta. Mas se eu colocar ele na tomada, ele vai carregar. Estar ligado na videira é eu estar conectado na minha fonte de vida. Estar conectado na videira é eu estar conectado com a presença do Senhor. É eu saber aquilo que o Senhor tem me direcionado. É eu entender que não vem de mim, mas vem do Senhor. E se eu estiver nele, eu vou frutificar. E aonde eu passar, os meus frutos vão passar junto comigo. E sabe, frutos não tem nada a ver com resultado. Eu canso de falar isso com as mulheres. O quanto de pessoas você traz, o quanto de pessoas você está ali na sinaleira e bota para dentro, isso não é fruto. Fruto é o que vem de dentro para fora. Fruto é o que está dentro de você. Fruto é o que sai da tua boca. Fruto é o que está na tua mente. A igreja tem perecido porque não tem convertido a mente.
Nós convertemos o coração, temos vontade de ajudar pessoas, temos vontade de sair para a rua para evangelizar, mas a mente continua uma mente velha, com pensamentos velhos, com atitudes velhas. A mente continua profanando o evangelho, a mente continua falando mal de pastores, continua falando mal de liderança, a mente continua de como nós éramos antes. E a igreja precisa converter a mente, porque somente quando eu converto a mente, eu estou ligado na videira. Porque o homem, ele vê o exterior, mas Deus conhece o coração. E o coração do homem está aqui. O coração do homem está aqui. Todo pecado começa na mente. Então eu quero te dar uma arma. Quando Satanás começar a lançar na tua mente palavras que não deveriam estar sendo lançadas na tua mente. Quando Satanás vier na sua mente e disser, olha, o teu líder não deu bola, olha, o teu marido está fazendo isso, olha, tua esposa é aquilo, diga, Satanás, sai da minha mente, em nome de Jesus. A minha mente é uma mente santa, ela é para glorificar o Senhor. Quando vier pensamentos de depressão, diz, ei, sai em nome de Jesus, porque Deus, Ele te deu autoridade para isso. E o crente apanha porque não entende a autoridade que Deus entregou. Apanha porque não sabe quem é dentro do corpo de Cristo. Mas se o crente entender quem ele é dentro do corpo de Cristo, se o crente entender qual é o papel dele dentro da igreja, todos prosperarão. E eu não estou falando em dinheiro, porque prosperar é você ter tudo aquilo que você precisa para viver bem. E Deus tem uma vida de abundância para você. Ele tem mais que uma prosperidade, Ele tem uma abundância. Você ter duplamente aquilo que você precisa para viver bem, você ser alguém bem-aventurado. É isso que o Senhor tem para você. E eu não posso aceitar nada menos do que isso. Eu não posso aceitar filhos no mundo, eu não posso aceitar minha esposa no mundo, ou meu marido no mundo. Eu tenho que levantar as minhas mãos para o céu e declarar, ei Satanás, sai de dentro da minha casa, sai de dentro da minha família. Ei, Deus te deu autoridade. Só que tem um detalhe também. Para você levantar a mão e dizer, Satanás, sai, você precisa ter café no bule. Porque se você for um crente descrente, Satanás vai olhar para você e vai dizer assim, tu? Quem tu és? Teu marido eu conheço, mas tu? Teu filho eu sei quem é, mas tu? O crente de verdade, ele crê naquilo que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. E quem crê, toma uma posição. Eu posso acreditar que o meu marido não existe e sair com mendigo? Não posso, porque eu creio que Ele existe, Ele está aqui. Então por isso eu sou fiel. E como eu posso dizer que eu creio em Jesus e trair Ele todos os dias? Como eu posso dizer que creio em Jesus se eu não faço nada daquilo que Ele me manda fazer? Então eu não creio. Então eu não tenho como crer, porque se eu cresce, eu faria coisas maiores do que Ele faz. Você está conseguindo compreender? Se eu cresce, as pessoas chegariam perto de mim e elas diriam, eu quero o teu Deus. Mas tem muito crente que diz assim, aquela lá é crente, Deus me livre eu pisar na igreja dela. Você não diz que é da Santo Reino. Pelo amor de Deus. Você diz que é Batista, Assembleia, Universal, qualquer coisa. Menos Santo Reino. Se você dever pra gente, não diga que é daqui. Mas eu preciso crer. E quando eu creio, eu tenho uma vida transformada. Porque é muito fácil dizer, eu creio em Jesus. Creio em Jesus, gente. Qualquer um que se sair ali fora, crê. Diz que crê. Mas quando eu creio com as minhas atitudes.
Quando eu creio, eu não creio de palavras. Quando eu creio numa verdade. E essa verdade, ela é santa e ela me sustenta. E eu vivo por ela. Quando eu creio, eu entendo que Cristo morreu para que eu vivesse por Ele. E nada daquilo que eu faço é motivo de eu me gloriar. Porque a glória não é minha, a glória é do Senhor. E eu vejo tanta gente na igreja dizendo, trouxe 1, 2, 3. Ai, eu trouxe 1. Ai, agora eu trouxe 10. Eu não quero saber quantas você trouxe. Os céus sabem e é isso que importa. Pare de se gloriar das coisas da terra, porque o seu galardão vai ser na terra. O verdadeiro evangelismo é aquele que você nem precisa falar. As pessoas veem Cristo em você e elas querem. Eu preciso desse amor. Eu preciso ser transbordado disso. Eu preciso dessa porção que tu tem. Esse é o verdadeiro evangelismo. É aquele que você nem aparece, mas Cristo aparece para você. Quando Deus me pediu o devocional, eu estava na sala da minha casa e o Senhor disse, faz um devocional. Eu disse, que isso? Um devocional para mulher? Que isso? Que para mim devocional era aquilo que a gente ora em casa, estuda. Como que eu vou fazer isso para mulher? Aí o Senhor disse, pega o teu celular, faz um grupo, fala e não aparece. E aí eu gravava. No celularzinho velho que eu tinha na minha casa. E aí foi vindo mulheres e um grupo, e 2 grupos, e assim foram 9 meses. Tinha gente que me mandava mensagem e dizia, posso ver a tua foto? Porque na tua voz parece que tu tem 15 anos. Não, eu tenho 16. Sei que o Ivan parece mais velho que eu, mas... Mas eu passei 9 meses... E aí depois de 9 meses eu recebi uma palavra que eu deveria ir para as redes sociais. E eu me dei conta que faziam 9 meses que eu estava no secreto, dentro da minha casa. Eu e Deus e o meu celular, e ninguém me via. Mas Deus me gerou 9 meses no secreto. Deus não gera ninguém nas luzes. Deus já não gera ninguém exposto. Quando Deus gera, é no secreto. Estou vendo uma grávida ali. Ninguém está vendo o filho que está dentro dela, que ele está escondido nela. Quando Deus nos gera, Ele nos gera no secreto dEle. Então entenda, nada que você faz é você que aparece. Nada que você faz é você que aparece. Mas é o Senhor, é pro Senhor, é do Senhor. Aí antes de eu vir para cá, o Nath disse assim, nós somos quase 5.000 encorajados. Eu disse, falta só 10. Eu vou fazer um banner. Eu nem tinha visto. Aí que eu fui ver, eu disse, não, Nath, falta 13. Não, no meu celular falta 10. Porque a gente entende que uma obediência, ela nos leva em lugares que talvez a gente nunca vai pisar. A minha voz alcança lugares que talvez fisicamente eu nunca vou. O Nadson está ali, não me deixa mentir. Toda mentoria tem alguém da Suíça, não tem? Pessoas da Suíça, toda terça-feira tem pessoas da Suíça, e talvez eu nunca vou lá, mas a minha voz alcança aquele lugar, porque alguém entendeu que Cristo precisa ser estabelecido sobre essas nações. Então a gente se preocupa muito no fazer, no aparecer, no como é, sendo que Deus muitas vezes Ele quer nos usar nos lugares improváveis. Eu tinha conhecida que ela trabalhava no asilo. E ela disse, no asilo nenhum crente vai pregar. Vocês sabem quantos idosos tem no asilo querendo um abraço? E cadê a igreja que não vai lá? Cadê a igreja? Ninguém quer sentar para ouvir, velhinho. Agora, se fosse com o microfone na mão, tinha fila. Então, evangelismo não é você estar aqui. Evangelismo é você amar o que Jesus ama. É você amar os improváveis. É você amar aquele que dá trabalho. É você tirar o carrapato, porque tirar o carrapato é difícil. Todo mundo quer o crente pronto. Mas é você estar ali cuidando, apacentando, ministrando sobre a vida da pessoa. E quando vê, ela se tornou uma ovelha linda. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é catar crente pronto. O papel da igreja é crer
que há um tempo sobre as nossas vidas em que Deus está nos levando aos lugares mais improváveis dessa terra. Aos lugares mais improváveis dessa terra. Talvez no seu trabalho, talvez na sua casa, vai bater alguém lá. E você vai atender e vai dizer que de novo. Mas você não sabe, era um anjo que Deus enviou na tua casa para provar o teu coração. Quantas vezes diz que eu não estou. Aí o filho vai dizer, minha mãe mandou dizer que não está. Que horas ela volta? Deixa eu perguntar para ela, mãe, que horas tu volta? Quem nunca? Deixa eu tomar uma aguinha. E a Bíblia, ela nos instrui, ela é muito clara. E o crente, ele só perece quando ele não entende de Bíblia. Porque o que Paulo fala? Apresenta-te diante do Senhor aprovado. E quantos obreiros aprovados nós temos aqui hoje? Quantos de nós, se o Senhor vier hoje à meia-noite, você tem a certeza de que você está aprovada para que Ele te rapte, que você suma e que os outros pensem, acho que foi e desviou. Você tem a certeza, porque você tem uma mente convertida. Você tem a mente de Cristo. O nosso problema é que nós temos andado com a mente do mundo e não com a mente de Cristo. Nós temos agido de uma forma como se nós fôssemos mundanos. Quantas igrejas você encontra guerra de célula? Eu tenho mais, eu tenho menos, eu trouxe mais, eu trouxe menos, é azul, é verde, é não sei o que é mais, é números. Briga dentro de igrejas. Os meninos vieram de uma igreja que eles falaram que tinha que ter resultado. E aí, quando não ia muita gente na célula, eles inventavam o nome da pessoa que tinha ido. É ou não é, Nads? Inventava o nome. É ou não é, pastor? Para o líder não brigar, inventava o nome. Aonde nós vamos parar? Porque a gente pode enganar o líder, a gente pode enganar o pastor, mas a Deus ninguém engana. E a glória de Deus, quando ela é revelada em algum lugar, ela revela, ela traz à realidade aquilo que as trevas escondem. Então, quando Cristo vier, poucos obreiros aprovados Ele vai encontrar. Mas eu creio que nesse lugar, a nossa igreja inteira estará com o Senhor. Porque o Senhor, Ele tem ministrado. Porque de uma coisa a gente não pode dizer, que a gente não tem sido ministrado. E eu tenho crido que Deus está estabelecendo sobre a nossa vida. Então nós precisamos arrancar a mente humana e colocar a mente de Cristo em nós. Arrancar a mente humana e dizer, Deus, entra na minha mente, entra na minha vida. Sabe por quê? Porque quando Deus entrar na sua mente, quando a sua mente se converter, a sua casa vai se converter, a sua família vai se converter. Porque Deus só precisa de um convertido para fazer a diferença numa nação. Se você entende isso, o diabo não te para mais. Ele não precisa de muitas coisas. A gente fica criando muitas estratégias de evangelismo. Vamos criar essa estratégia agora. Essa esquina não deu mais, vamos para outra. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é muito bom, mas não é tão bom quanto as pessoas verem Deus em você. O filho da Zuleide, a Zuleide tem um filho já grande, gente. Muita gente não sabe que ela tem corpito de menina, mas ela já tem um filho de 19, né? Ele entrega lanche de moto. E a Zuleide disse que ele falou para a namorada assim, uma hora vamos lá na igreja da mãe, porque lá na igreja da mãe tem Cristo, que aqueles jovens, eles ficam lá falando de Jesus, eles oram, tem um bom trabalho, Deus abençoe. O que é isso? É um movimento? Não, é as pessoas vendo Cristo que está aqui entre as quatro paredes, sendo levantado para as nações. Porque o povo não é tolo. Vocês acham que o povo é tolo, que eles não sabem quando a gente está falando da boca para fora, ou quando tem realmente Cristo em algum lugar?
Qualquer um sabe. Então, ter a mente de Cristo é você transbordar de Cristo. É você saber que você realmente é convertido, que você crê, porque você é convertido. E a mente de Cristo não é você ter uma vida, a bênção para você. A mente de Cristo é uma mente de transbordo. Tudo que Deus entrega para você é para que você transborde. A medida de Deus é o transbordo. Deus não te deu um dom para ficar para você. Deus não te deu uma sabedoria para você discutir. Deus não te colocou algo para você entregar somente para sua família. Tudo que Deus nos dá é para transbordar. Hoje de manhã eu falei no devocional sobre a pesca milagrosa, a primeira pesca. Algo tão comum. Uma mensagem tão comum. Que os nossos filhos sabem. Mas que o Senhor revelou 3 coisas tão profundas. Que eu não vou repetir aqui, mas se você que é mulher, ouve lá na sua casa. Mas que o Senhor primeiro Ele libera o alimento espiritual no tempo da escassez. Porque Pedro vivia naquele tempo, ele provavelmente tinha contas para pagar, estava contando com aquela pesca. E ele encontrou com Jesus no tempo de escassez. E aí Jesus libera o quê? O alimento espiritual. Depois do alimento espiritual, ele libera um destino. Vai quem quer. Pedro decidiu ir, mesmo sabendo que era totalmente contrário à ciência humana, ele decidiu ir. E quando ele foi, a pesca foi tão grande que ele teve que fazer o quê? Ei, vem cá, porque senão não vai dar conta, tem muito peixe. Ele teve que transbordar na vida do outro. Então quando você entende, você pode estar passando por um tempo de escassez, só que quando você vai no destino de uma palavra, a abundância começa a ser tão grande na sua vida, que você começa a dizer assim: ei, eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda, as vidas são tantas, as bênçãos são tantas, que não cabe no meu barco, eu preciso de mais. Quando você entende, você prospera. Só não prospera quem não crê. Porque não pensa você que tem crente na igreja que não crê, porque tem muito. O que mais tem talvez seja crente no que não crê. Você sabe quando a pessoa não crê? Quando ela é uma na tua frente e outra pelas costas. Você sabe quando ela não crê? Quando ela está comendo do alimento espiritual. Bate a porta do carro, ela está falando mal. Você sabe que a pessoa não crê. E a Bíblia diz que o quê? Para a salvação eu preciso crer. E se eu não creio, eu não posso ser salvo. Então creia, tem muita gente dentro da igreja que vai para o inferno. Porque é de graça, a salvação é de graça, mas eu preciso crer. E será que eu creio tendo uma mente humana, uma mente carnal, uma língua maldidosa? Será que eu creio dando o meu tempo inteiro ouvidos para quem eu não devo dar? Será que eu creio se eu passo a semana inteira e só me alimento do Senhor no domingo? Tem alguém aqui que consegue fazer jejum a semana toda? Que eu conseguia fazer 18 horas, agora 12 já é muito. A gente tem que toda hora comer. A gente está de dieta. Cadê a abençoada? Tá lá. A gente está de dieta. Aí todo culto chega abençoada, com meu bolo preferido, com meu chocolate preferido. Acho que elas não querem me ver fitness, gente. Não sabe o quanto eu sofro na academia de manhã. E a gente faz o quê? Come. Que a gente é dessa. Mas quando a gente tem o Senhor, como que eu posso passar a semana inteira e não olhar para a palavra e dizer: eu preciso comer essa palavra? Porque o Senhor, Ele é tudo. Ele é o ar que respiramos, Ele é o alimento que comemos, Ele é a água que bebemos, Ele é o tempo que desfrutamos. Então como eu posso crer se eu passo a semana inteira e eu não ouço a voz de Deus? Como que eu posso crer se eu passo uma vida inteira só conectada no domingo? Nem o nosso celular não fica uma semana com a bateria. Ele fica um dia, olhe lá.
Ele grita o tempo inteiro, bateria fraca, modo economia de bateria. Aí bota um pouquinho no carregador, aí sai do carregador, modo economia de bateria. O celular, ele precisa estar na fonte toda hora, o tempo todo, todo dia. E nós queremos passar a semana inteira e só buscar o Senhor aqui. É muito bom, mas isso aqui não te sacia para a sua vida. Ele te forja para que você tenha uma vida em Cristo, mas da porta para fora é com você. Da porta para fora, pastor não está na tua casa. Da porta para fora, eu não estou na tua casa. Então tem muita gente que é bênção, levanta a mão, glória a Deus, aqui dentro de casa é um purgante. Ninguém aguenta. É bênção, glória a Deus aqui, mas saiu ali fora, está falando mal de todo mundo. E Jesus nos entrega uma chave para que um grande avivamento aconteça. Aliás, vocês sabem como nasce um grande avivamento? Para que um grande avivamento nasça, é preciso que o fundador desse avivamento se conecte com a videira. Mas para que ele morra, é preciso que os seguidores se conectem com o fundador e não mais com a videira. Então a igreja tem vivido um tempo de festa, aonde os pregadores são Deus, aonde os ministros são Deus, aonde Deus está disponível para eles, mas eles se contentam com uma selfie do cantor da moda. Mas eles se contentam em ouvir uma mensagem de quem está em ascensão. Só que Jesus diz, ei, eu sou a videira, e você pode receber aquilo que ele está recebendo também. Você só não recebe porque não crê. Então o grande avivamento começa com uma pessoa que decide se conectar com os céus. Mas ele também morre, porque todos os seguidores desse avivamento não se conectam com os céus, mas com ele. E por mais homem ou mulher de Deus que seja, ele nunca será suficiente para você viver um lugar no reino. Você precisa se conectar com o céu. E Jesus nos ensina isso. E ele nos ensina mais, porque ele diz que onde há unidade, Deus ordena a bênção. Você já viu quanta picuinha tem dentro da igreja? Diz que me disse, a fulana disse isso, a ciclana disse aquilo, a beltrana falou aquilo, mas aconteceu assim. Ei, unidade, aonde há unidade, Deus ordena a bênção. João capítulo 17, verso de número 21, vai dizer assim, a minha oração é que todos eles sejam um. Então Jesus está dizendo, a minha oração é que todos eles sejam um. Como nós, eu e tu, Pai, somos um, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles sejam um em nós, porque para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, para que haja um avivamento sobre a igreja precisa ser o quê? Um em Cristo. E a minha mão não consegue falar mal da minha mão direita. A minha mão esquerda não consegue falar mal do meu pé. Por quê? Porque eles são um corpo. E quando eu sou um, eu tenho unidade. E quando eu tenho unidade, Deus alinha no propósito. É por isso que os crentes penam, porque não são um com a sua igreja. Porque não são um com aquilo que a palavra do Senhor diz. Se eu não estou em unidade, eu não posso estar em Cristo. E Jesus é claro. Pai, a minha oração é que eles sejam um. Que os jovens sejam um com os homens, que os homens sejam um com as mulheres, que as mulheres sejam um com as crianças e as crianças um com os idosos. Um. Sem divisões, sem aceições, sem diz que me disse, sem fulana falou aquilo, beltrana falou aquilo. Sabe como que você corta uma fofoca? Não dando ouvido para ela, porque só existe fofoca porque os ouvidos ouvem. Porque se você disser assim, não quero saber, irmã, desculpa, vai orar. Nunca mais a irmã vai falar de você. E eu não estou falando para as mulheres, porque quando o homem bota para ser fofoqueiro, ele é mais fofoqueiro que a mulher. Que coisa feia
é homem fofoqueiro, né, Alain? Gente, é sério. É muito sério isso. Coisas bobas, talvez, do nosso dia que a gente não dá bola. A gente está só comentando. Não existe comentar da vida dos outros. Existe comentar da vida de Deus. Por que a gente não comenta da vida de Deus? Por que a gente não comenta de quão grande é o Senhor na nossa vida? Por que a gente não comenta daquilo que o Senhor está fazendo? De quanto Ele está levantando? Para levantar, para falar do que Deus está fazendo na vida do seu Alberto, não tem ninguém. Agora, se tiver que criticar, tem um monte. Para falar o que Deus está fazendo na vida do pastor, não tem ninguém. Mas se for para criticar, tem um monte. A igreja precisa andar em unidade. Jesus diz, essa é a minha oração, que eles sejam um. Por quê? Porque não há unidade, nós precisamos ser um. Quando nós entendemos que nós somos um, com Cristo, tudo muda. A nossa realidade muda, o evangelho muda, as circunstâncias mudam. E Deus começa a trabalhar em nosso favor. Então está faltando coisa, está perecendo, é porque a língua está maldizendo. Porque quem está ocupado com as coisas de Deus não tem tempo para fazer fofoca, não tem tempo para falar mal, não tem tempo para ficar o dia inteiro no TikTok e no Instagram. Quem está fazendo as coisas de Deus não tem tempo para ficar cochichando com os outros. Quem está fazendo as coisas de Deus está focado e diz, ei, eu prossigo para o alvo, porque o meu alvo é Cristo. Vamos avançar o reino, que é lá que Deus está me levando. Ei, igreja, para de ser tola. As riquezas dos céus, elas devem estar nas nossas mãos. E por que a igreja perece? Por que o crente passa trabalho? Porque não creu. Porque quem crê em mim, coisas maiores farão. Jesus tinha 5 casas, para quem não sabe. Ele não era pobre. Então, coisas maiores farás. Jesus está te entregando uma promessa em todas as áreas da sua vida. E se você crer, o inferno vai tremer quando você levantar. Quando você levantar da cama, o diabo vai dizer assim, ei, lá levantou a Valéria, Deus, vamos para lá. Valéria levantou. O diabo tem que tremer quando você sai da cama. Mas o diabo adora bater nos crentes. Bando de crente meia boca. Que não tem unidade, fazem parte do mesmo corpo e estão falando mal um do outro. Para com isso, crente. Deixa Deus te prosperar, deixa Deus fazer. Se você não estava convivendo o seu propósito, não é por causa de Deus, porque Deus já fez tudo. A Bíblia diz, Salmo 139, que Deus nos viu quando ainda estávamos informes, e todos os nossos dias Ele escreveu no livro do propósito. Então todo o seu propósito, do dia que você nasceu ao dia que você vai morrer, Deus escreveu. Se você não viveu, não é problema de Deus, o problema é seu. Sempre me vem na caixinha de pergunta do Instagram assim, ai pastora, como que eu faço para Deus confirmar um homem que eu vou casar? Deus vai enviar o homem certo? Eu disse, não querida, quem tem que escolher é tu. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas ficam esperando Deus confirmar para depois não dar certo e botar a culpa em Deus. Deus já fez isso uma vez, Ele não vai fazer de novo. Porque quando Eva errou, o que Adão disse? Deus, se tu não tivesse me dado essa mulher... Então Deus já é experiente, querido. Quem escolhe é tu, não é Deus. Viu, né, querido? Quem escolheu foi tu, não foi Deus. Venha no culto de casais. A pastora aí vai me pregar. Sábado. Então, foi o que falou. Então o corpo precisa estar alinhado com a cabeça. A banda pode subir. O corpo precisa estar alinhado com a cabeça. Só há uma cabeça na igreja. Essa história de vocês são cabeça e não cauda. Cabeça é Cristo. Nós somos o corpo, nós somos a cauda, nós somos o corpo.
cabeça é Cristo. E se eu não sou um com o meu Cristo, então eu sou um com quem? Porque em cima do muro eu não posso estar. Então, igreja, Deus tem, sim, um avivamento para esse lugar. Deus quer sim entregar nas tuas mãos um evangelismo, mas um evangelismo verdadeiro. Deus quer sim fazer algo na vida desses jovens. Deus quer que quando eles pisem no colégio, as pessoas digam: ei, eu preciso de cura porque eu estou com depressão, me ajuda. Deus quer sim que quando um idoso chegue na fila do banco, as pessoas olhem e digam: eu preciso desse Jesus, e não comecem a dizer: ai meu Deus, lá um idoso para furar a minha fila. Não, as pessoas, elas precisam reconhecer Cristo em você, e isso é evangelizar. Isso é evangelizar. Não adianta nada você dizer: Jesus te ama, Elaine. Olha como a Elaine canta bem, Jesus te ama. Sair ali fora e dizer: meu Deus, aquela guria desafinou hoje, né? Eu preciso me colocar no meu lugar, no lugar de igreja. E nós temos errado. A nossa mente muitas vezes tem errado. A nossa mente tem nos colocado num ambiente de derrota. Nós precisamos blindar e ter uma mente espiritual e dizer: ei Deus, toma controle da minha mente. Nós precisamos crescer em Deus, crescer na vida abundante, crescer na graça. Sabe, quando Cristo vier, teremos igrejas que ninguém vai com Ele. Ninguém, sabe o que é ninguém? Porque só está o pastor, as cadeiras e as pessoas. Cristo já foi embora há muito tempo. Por quê? Mente desconvertida, não entendeu o propósito. Se eu disser assim: no próximo culto de mulheres, não vai dar para fazer porque eu vou ter que viajar, você nunca mais caminha comigo. Porque a minha expectativa não está no Senhor, mas ela está em mim. Porque eu posso muito bem dar o microfone para Adriana, posso muito bem dar o microfone para Valéria, para Zuleide, para a pastora Inaê. Eu posso muito bem dar para a pastora Aline, para a Beth. Posso muito bem entregar isso aqui para qualquer pessoa, porque não depende de mim. Mas a igreja, ela está caminhando e achando que depende dela, os semideus. Deus no céu e eu semideus na terra. Presbítero, arcanjo, semideus. A igreja precisa caminhar pela graça. Quem nós somos, quem a graça diz que nós somos, a autoridade que Deus entregou a mim, ela entregou à igreja. A autoridade que Deus entregou a Adriana, entregou a todas as pessoas que estão servindo com ela. Não é pessoas, é quem o Senhor nos chamou para ser. E quem o Senhor te chamou para ser, Ele já colocou dentro de você tudo o que você precisa para evangelizar uma nação inteira. Na outra igreja, eu saí triste, vou dizer para eles agora, saí triste do culto de jovens. No último culto, vocês lembram? Uma ninharia de jovem. Eu dizia: Deus, tantos jovens, onde eles estão? Nós começamos a orar pelos jovens. Eles tomaram conta da igreja. E Deus vai trazer muito mais. E muito mais. Sabe por quê? Porque não é sobre pessoas, mas é sobre o Senhor e sobre aquilo que Ele está fazendo. Porque quando um entende, Ele move todos os outros que estão vindo atrás. Quando um se conecta com a videira, Ele carrega os frutos, e os frutos começam a ser expostos. E eles começam a dizer na escola: ei, lá na minha igreja, lá tem fogo, vamos lá. E as pessoas começam a vir. E as pessoas começam a vir. Porque entendeu, basta que um entenda.
Eu disse, terça-feira, tem mulheres que estavam cansadas na mentoria, só elas servem ao Senhor na casa. Eu disse, Deus só precisa de um. Se tiver um, basta. Porque a promessa dele é tu e a tua casa. Mas quando ele disse para Zaqueu, ele não tinha ninguém, só tinha Zaqueu. Ele precisava começar com alguém. E talvez você é um Zaqueu dentro da sua casa. Não tem ninguém, só tem você. E ele precisa começar em você. E você precisa estar conectado na videira. Porque se você estiver conectado na videira, os frutos vão começar a aparecer. E não tem ninguém que possa suportar quando os frutos do Senhor começam a ser expostos. As pessoas começam a dizer, eu preciso, eu quero esse Deus. E elas vão começar a correr atrás de você. Fique de pé no seu lugar. Você não precisa de muitos encontros, você precisa de um encontro. Jesus conversa com a mulher samaritana e ela recebe a revelação de Cristo. E ela sai por toda Samaria dizendo, eu conheci Cristo. E as pessoas provavelmente estavam vendo Cristo nela. E a Bíblia diz que ela arrastou multidões da Samaria e levou até o Cristo. Quando uma pessoa entende, todo o seu bairro, toda a sua cidade, toda a sua nação vem atrás. Por quê? Porque ela entendeu que precisa estar ligado na videira. E se você entender nessa noite, nada e nem ninguém vai te parar. Porque é o Senhor que faz. Ei, não sou eu, não é você, é o Senhor que faz. Quero que você entregue a sua melhor adoração agora. E não tenha vergonha de se expor para o Senhor. Porque Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Se a sua língua tem sido uma língua maldita diante do Senhor, diga, Deus, me perdoa. Eu preciso viver esse avivamento. Se você não tem crido, diga, Deus, me perdoa. Se você é líder e talvez tenha achado que o teu LC está cheio por causa de você, diga, Deus, me perdoa, porque quem